Na primeira parte da entrevista que nós falamos, foi abordada a obra de forma genérica, focamos um bocadinho mais em si, enquanto autor, enquanto o seu percurso profissional, e eu proponho que hoje nos foquemos então nos pontos essenciais da obra, da organização e gestão de obras, o último livro que o engenheiro escreveu. Dito isto, começo por ou seja, na última entrevista falou-me um bocadinho da importância da gestão que existe em engenharia, nomeadamente na organização e gestão de obras, acabou por traçar um perfil do gestor de obra e este perfil, ou seja, o gestor de obra acaba por desenrolar um papel dentro daquilo a que chama do processo de negócio. Eu começo por lhe pedir que me explique um bocadinho em que é que consiste este processo de negócio e também se dentro do processo de negócio a equipa que o acompanha desde o início ao fim da obra é a mesma ou se, como uma obra demora meses e a gestão da mesma, se a equipa vai mudando e de que forma que também faz essa gestão de equipa. Muito obrigado mais uma vez por esta nova oportunidade. Bom dia, agora já do lado de cá do Atlântico, o que é sempre mais agradável. A questão que coloca no fundo, é uma parte importante daquilo que está escrito no livro. Portanto, o processo de negócio é um desenvolvimento das várias fases do negócio, ou neste caso do negócio que é uma obra. Portanto, e ela inicia o mais amontante possível, que é a detecção da oportunidade, e termina numa fase final que é, no fundo, a entrega da obra depois do pós-venda, depois de passado o período de garantia. Portanto, isto é um processo longo. Veja-se que há obras que têm pós-venda de 5 anos, um processo de garantia de obra de 5 anos. Se nós admitirmos que desde o momento que se detecta uma oportunidade até à sua adjudicação pode ir à volta de 9 meses, 10 meses, um ano, estamos a ver que estamos aqui num leque mais a construção, que pode variar muito, depende da obra, estamos a falar aqui de 6, 7 anos que este processo engloba. É evidente que, e o livro faz essa referência, foca fundamentalmente o período da construção. Mas focando um bocadinho, especificando um pouco o processo de negócio, nós poderíamos dizer que a primeira fase é a detecção da oportunidade, que é uma fase estritamente comercial. Depois existe uma fase de orçamentação, que é a fase do concurso, onde as várias empresas estudam os seus orçamentos e, portanto, as suas propostas, ainda é comercial. Depois existe uma fase de adjudicação, que é do dono de obra, que analisa as várias propostas. Aqui poderá ou não existir um período de negociação, diríamos que ainda estamos numa fase comercial, e depois, enfim, acontece a adjudicação. A seguir à adjudicação entra exatamente a questão da construção, iniciando-se com uma preparação inicial de obra e depois sim, depois desse estudo, preparação inicial de obra, que se refere no livro inclusive como a elaboração do próprio plano de negócios da obra, iniciamos a construção propriamente dita e depois da construção vem o período pós-venda. É evidente que o ideal seria que a equipa que estudasse a obra em fase de orçamentação e de concurso e de negociação fosse a mesma que depois construísse a obra por aí fora. Mas isto não é fácil e eu diria que é quase impossível, até pela própria característica de cada uma das fases. O estudo orçamental de uma obra exige um perfil de pessoas em que nem sempre é o do perfil do diretor de obra, da pessoa que depois vai gerir o negócio. Portanto, raramente a equipa que estuda o orçamento
vai executar a obra e depois segue durante o período de garantia. O que é vulgar é que as empresas tenham o seu departamento de orçamentação e que estudam as obras, muitas das vezes e bem, solicitam apoio de um engenheiro com experiência na área da produção, que colabora em determinados aspectos, até estudo de alternativas, etc. Mas depois, na preparação inicial da obra, quando a obra avança para o terreno, depois da adjudicação, então é montada a equipa da construção, digamos, que faz a gestão do negócio durante o período da construção. E é nesta fase, portanto, de construção, de facto, o livro se foca. E aqui, obviamente, que é analisada a questão que já referi no outro dia, da escolha da equipa. Não é? E, portanto, isso já fiz a referência no outro dia. Mas, de facto, é esta a situação que geralmente acontece e o processo de negócio tem este desenvolvimento. E depois, no processo de venda, a última fase que me falou, entra ainda uma nova equipa. Ou seja, sim, geralmente o que acontece a pós-venda é um período muito importante. E às vezes não se lhe dá a importância que ela merece, porque já não fatura. E isto, às vezes, as empresas descuidam um bocadinho esta questão, mas não faturando tem custos. E é muito importante no período de garantia, o chamado período de pós-venda, que haja um acompanhamento da infraestrutura que nós temos que garantir e, portanto, que devemos garantir a sua manutenção, no sentido de minimizar custos de reparação. Erros de construção podem existir, mas existem também outras situações que são obrigação do construtor manter em boas condições durante o período de garantia. E o que as empresas têm, geralmente, têm uma equipa que faz esse trabalho, não é? E que, portanto, faz essa gestão de pós-venda, que deve ser, de facto, muito cuidada e que também seria interessante que o próprio diretor da obra pudesse acompanhar, na medida em que ele, mais do que ninguém, conhece o trabalho que está feito e sabe as debilidades do próprio projeto e da construção. De maneira que, e os pontos fracos de qualquer construção têm aspectos que não têm a ver propriamente com erros da construção, mas que têm aspectos críticos que devem ser cuidados, não é? E, portanto, isso seria interessante, mas não acontece, nem é muito viável. Não é? Portanto, o que acontece é que as empresas têm os seus departamentos de pós-venda e fazem acompanhamento a partir daí. Ao longo do livro é frisado em vários momentos que se deve entender a obra como negócio. Eu pergunto-lhe o porquê e este entendimento da obra enquanto negócio não acontece atualmente na perspectiva do engenheiro? Acontece, quer dizer, quando eu faço uma referência e friso muito que a obra deve ser entendida como negócio, tem a ver até para contrariar um pouco a cultura que existe. Quer dizer, o engenheiro está muito mais vocacionado para construir e construir bem. E nós temos extraordinários exemplos de boa construção. E, portanto, temos engenheiros com grande categoria, grande nível, a nível da engenharia, mas às vezes a questão da gestão é um pouco descuidada. E isto tem a ver com uma questão cultural da própria indústria. E, portanto, é preciso contrariar essa situação. E é preciso escolher as palavras que ajudem a mudar a atitude. Portanto, por exemplo, quando nós... quer dizer, a obra é um negócio, tem que ser entendida de facto como um negócio, porque por trás de uma obra há uma empresa e essa empresa tem acionistas e os acionistas têm que ser remunerados e, portanto, o investimento que é feito tem que ter um retorno e esse retorno só pode vir de um sítio, que é daquilo que se produz e o que se produz são obras numa empresa de construção, não é? E, portanto,
é inevitável que se tenha que efetivamente encarar a obra como um negócio. Veja-se o seguinte, se nós dissermos a palavra obra, o que é que nos vem à cabeça? O que nos vem à cabeça, diga, já agora. A mim vem-me à cabeça uma grande estrutura, um grande envolvimento de dinheiro. Vem à cabeça fundamentalmente o betão, a tal estrutura que refere, vem à cabeça uma quantidade de operários a trabalhar, vem à cabeça a cofragem, vem à cabeça aço. Sim, um grande envolvimento de pessoas, de material, do lado humano. É a força das palavras, porque se nós de facto falarmos em obra, o que nos vem à cabeça são os materiais da construção, são os recursos necessários, as máquinas, etc. Mas se nós abordarmos a questão falando em negócio, o que nos vem à cabeça de facto é dinheiro, é cash flow, são pagamentos, são recebimentos. E isto muda tudo. Muda a perspectiva como nós olhamos para as coisas. Eu não tenho dúvida nenhuma que qualquer engenheiro que pegue numa obra vai construir bem. Na grande maioria. Raros são os casos em que isso não acontece. Mas, já olhando do seu ponto de vista da gestão, isso não é garantido. Portanto, é importante fazer aqui um esforço na nossa indústria, no sentido de que se encare, de facto, a obra como um negócio e que se faça a gestão adequada ao negócio, não é? Portanto, por isso é que eu falo tanto em plano de negócio, por exemplo, mais do que em reorçamento. Porque o reorçamento me dá a ideia que vamos aqui fazer outra vez, ver os custos da obra, de cada tarefa, etc., quando o plano de negócios é uma coisa muito mais abrangente. O plano de negócios obriga a fazer gestão de recursos e a planificar e a ir ao pormenor, de forma que, por isso é que eu faço questão no livro, ao longo do livro, falar sempre em negócio e falar em plano de negócios. Mais do que em diretor de obra, falar em gestor e não falar em diretor de obra, porque o diretor de obra, lá está, quando se fala em diretor de obra, estamos a falar em produção e parece que se esquece um pouco a questão da gestão, mas se nós dissermos que determinado indivíduo é o gestor da obra, pressupõe aqui o cuidado das regras de gestão. Engenheiro, na sua opinião, quais serão os fatores críticos para o sucesso de uma boa gestão de obra? São inúmeros, quer dizer, é uma questão que é largamente, ou penso eu que está bastante pormenorizada no livro Organização e Gestão de Obras, Otimizar Resultados. Nós devemos encarar uma obra com 3 perguntas. Uma delas é, que obra tenho? Que obra é que eu vou fazer? Eu penso que do outro dia também abordamos um bocadinho esta questão. Sim. Mas poderia pormenorizar um pouco mais agora. Quer dizer, temos que perceber o que é que vamos construir, com quem é o cliente, qual é o meio ambiente, tudo isso. E depois desta reflexão feita, devemos perguntar quais são os objetivos. Há objetivos financeiros, há objetivos económicos, há objetivos de marketing, há objetivos comerciais, de conquista do mercado, etc. E, portanto, esses objetivos devem ser muito bem ponderados. E então, função da obra que nós temos, ou seja, do negócio que nós temos que desenvolver, e tendo em conta os objetivos que pretendemos alcançar, então vamos definir a nossa organização. E a partir desta reflexão, eu não tenho dúvida que conseguiremos montar uma boa equipa adequada aos objetivos e ao tipo de negócio que vamos desenvolver. Esse é o primeiro grande fator crítico de sucesso.
não feita esta reflexão, poderemos cair na situação de estar a mobilizar os disponíveis em vez de estar a desmobilizar as pessoas adequadas às funções, ou seja, com as competências adequadas às funções que necessitamos para aquela organização. Depois, obviamente, que a equipa terá que fazer um bom planeamento. O planeamento é absolutamente fundamental. É uma arte de nós prevermos o futuro, prevermos o que é necessário ter como recursos para chegarmos aos objetivos que pretendemos. Um bom planeamento tem que ser acompanhado de uma boa monitorização. Ou seja, não basta eu prever tudo muitíssimo bem, e o planeamento não é mais do que efetivamente uma previsão e o mais próxima possível da realidade, se é espaço em determinados períodos, mensalmente, quinzenalmente, semanalmente, como se queira e como for mais adequado, não fizermos o balizamento, não fizermos a monitorização para percebermos quais são os desvios, positivos ou negativos, e quais são as ações que devemos desenvolver para minimizar os desvios negativos e potenciar os positivos. Portanto, este balizamento é também um fator de sucesso fundamental. Durante o estudo da obra, e mesmo durante o período da construção, é também fundamental, e isto faz parte do planeamento, mas é um pormenor importante, que não esqueçamos os métodos construtivos e as alternativas que o engenheiro consegue encontrar para reduzir custos e potenciar resultados. Nós, quando temos uma obra, é sempre bom ter um bom engenheiro, porque quanto melhor for o engenheiro, maior é a possibilidade de termos um bom gestor. O inverso não é verdade. Se não tiver um bom engenheiro, dificilmente consigo ter um bom gestor, porque a construção é fundamentalmente um ato de engenharia. E, portanto, quanto melhor for o meu diretor de obra em termos de conhecimento de engenharia, mais facilidade terá em ser um bom gestor e gerir os recursos disponíveis para atingir os objetivos. Há um aspecto fundamental que é importante na montagem da organização de uma gestão de uma obra, seja ela muito grande ou seja ela pequena, e que é a questão da comunicação. Os canais de comunicação, a definição das linhas de comunicação, da relação interpessoal dos vários intervenientes e da informação que passa nessa comunicação, em termos de rigor e em termos de timing de passagem da informação, é absolutamente fundamental. Um dos aspectos, quando nós fazemos um diagnóstico numa empresa, um dos aspectos que aparece quase sempre como negativo, como a melhorar, é a comunicação. E isto, portanto, é muito importante que se perceba bem como é que as pessoas se vão interligar, como é que elas se vão relacionar, e quando estou a falar de comunicação não estou a falar só de palavra, estou a falar da relação dos procedimentos, como é que circulam os documentos, como é que circula a informação, etc. E portanto, este é um aspecto absolutamente fundamental. Por outro lado, a rigorosa prestação de contas, ou seja, a rigorosa apresentação, análise e discussão dos resultados em cada período, geralmente mensalmente, né? Que se resume geralmente num relatório mensal de obra. Portanto, é muito importante que a equipa possa, no final de cada mês, perceber qual foi o resultado do seu trabalho, com o maior rigor possível, com a melhor informação possível, porque uma informação boa, rigorosa, permite-nos tomar boas decisões. Uma informação errada leva-nos a tomar decisões erradas. E, portanto, isto é absolutamente fundamental que aconteça esta prestação de contas, esta análise de resultados,
que seja o mais rigorosa possível. E também, neste momento, perspectivar o futuro. Portanto, estes são, para mim, os principais fatores de sucesso, não é? Variam de obra para obra, não é? De região para região, de mercado para mercado, mas estes, fundamentalmente, seguramente que são os principais. Dentro dos recursos que precisamos para chegar aos nossos objetivos, como o engenheiro falou ainda agora, de que forma é que estes recursos se relacionam com aquilo que denomina de ferramentas de apoio? E, por outro lado, qual é o papel que a tecnologia poderá ter dentro destas ferramentas de apoio, se é que efetivamente a tecnologia já desempenha aqui algum papel? As ferramentas de apoio são absolutamente fundamentais, não é? Elas devem ser simples, eficazes e, portanto, permitir uma informação rigorosa e no menor tempo possível. O gestor de obra não vive isolado e vive dentro de uma organização que se chama empresa. E as empresas têm as suas ferramentas, que variam de empresa para empresa, mas não muito no essencial. Variam mais na forma do que no conteúdo. Geralmente o que se pretende de uma obra em cada mês que se analisam os seus resultados é saber qual é o proveito, qual é o custo, quais são os valores que estão de correções à contabilidade, porque a contabilidade é o padrão, digamos, de rigor, mas depois existem um conjunto de correções à contabilidade, de trabalhos que foram executados e não foram faturados, e outros que foram faturados mas não estão concluídos, etc. Portanto, essas ferramentas são adequadas às empresas, as empresas têm-nas. A tecnologia hoje já desenvolve um papel muito importante nesta informação que é prestada. No entanto, eu creio que ainda há muito a desenvolver, há muito caminho a percorrer e a tecnologia pode ter aqui um papel mais importante. Eu creio que as equipas de gestão de uma obra podem ser ainda mais ecléticas, ou seja, ampliar o seu campo de atuação e ampliar a sua capacidade de resposta. Porque nós cada vez mais percebemos que o tempo é absolutamente fundamental. Portanto, o gestor de obra que tenha mais informação de qualidade em menor tempo pode tomar mais decisões assertivas e, com isso, pode melhorar a rentabilidade. E as novas tecnologias têm aqui, de facto, um papel importante. Eu não sei mesmo se em breve não vamos ter numa equipa de gestão de obra, que hoje já é bastante alargada, tem pessoas do ambiente, tem pessoas da segurança, tem pessoas do social, etc. Tem aqui um conjunto de especialidades, se não terá também um informático para estudar em cada momento determinados aspectos. E mesmo a forma como nós controlamos os custos pode desenvolver-se muito mais, pode abraçar aqui, digamos, ferramentas de tecnologia que permitam ser mais rigorosas, mais rápidas e, portanto, dar informação também mais rigorosa e mais atempada. Portanto, há de facto aqui um trabalho grande a desenvolver e nós, engenheiros, muitas das vezes, sabemos o que queremos, mas não sabemos como fazê-lo. Então há que juntar à equipa um elemento capaz de fazer aquilo que nós não somos capazes, porque não temos a competência adequada. Portanto, as equipas vão adaptando-se, vão evoluindo e não tenho a certeza que um dia destes nós vamos ter um potencial de novas tecnologias mais adequado às necessidades do gestor de obra. A nível prático, as ferramentas de apoio que disponibiliza no livro, poderemos dizer que será a parte mais importante da obra? Não, o livro
vamos lá ver, não, dá alguns exemplos, porque facilita a leitura e a compreensão. Inclusive tem online um ficheiro em Excel, uma ferramenta que permite perceber bem a importância ao qual eu chamei um mapa de controle de gestão e permite, no fundo, é um planeamento que nos dá os proveitos e custos e as quantidades a executar em cada mês. Mas essa ferramenta é, como eu já disse no outro dia, básica propositadamente, porque efetivamente não poderia pôr ali uma coisa muito complicada, tinha que ser uma coisa simples e mais, que permitisse às pessoas que a podem utilizar mexer nela e alterá-la para perceberem a mecânica e perceberem o alcance e a importância e a vantagem de utilizar ferramentas que deem informação rápida. Portanto, é esse o objetivo. Depois, há outros exemplos de ferramentas que estão escritas em alguns quadros que efetivamente são importantes e que dão a informação que é necessária para a boa gestão, para as práticas da boa gestão. Agora, é evidente que se pode evoluir sempre mais, mas a informação que é necessária não é assim muita e é fundamental que seja prestada em tempo útil e rigorosa. Engenheiro, outro dia, quando nós falamos, o engenheiro ainda estava em El Salvador e não aqui, quando eu lhe questionei sobre a realização de um projeto futuro, o engenheiro falou-me que este projeto poderia estar ligado à inovação. E agora eu pergunto se esta inovação poderia passar pelo uso das tecnologias. Essa é uma ambição minha, quer dizer, eu gostaria de um dia conseguir desenvolver uma ferramenta que desse ao gestor de obra aquilo que ele necessita no dia a dia de uma forma mais rigorosa e mais rápida. E, portanto, tenho algumas coisas pensadas em estudo, se serei ou não capaz de encontrar uma parceria para desenvolver, porque eu não sou informático e, portanto, não terei essa capacidade, mas tenho vindo a fazer alguns contactos e pode ser que um dia destes que surja aí uma ferramenta com uma visão muito próxima das necessidades de um gestor de obra. Repare, o mercado está cheio de boas ferramentas, excelentes ferramentas. O que acontece às vezes é que não são muito adequadas à nossa indústria. Portanto, eu gostaria de desenvolver uma ferramenta que fosse amigável do engenheiro diretor de obra, do engenheiro gestor de obra, não é? E, portanto, fosse fácil de manusear e que lhe desse a informação rapidamente daquilo que pretende. Outras ferramentas muito boas, com grande desenvolvimento, são um pouco complicadas e às vezes fogem à flexibilidade que exige a gestão de uma obra. É mais isto. Engenheiro Cândido, não tenho mais questões para lhe fazer, é sempre um prazer falar consigo. Resta-me agradecer esta segunda entrevista, que embora já esteja aqui em Portugal, a verdade é que esta conversa continuou a existir via web. Por último, peço-lhe só que me relembre, há um e-mail para que as pessoas que vejam a entrevista ou que conheçam a sua obra, queiram entrar em contato consigo, é possível, que é organização gestão de obras.cr, certo? @gmail.com. Qualquer das formas, eu coloco o e-mail aqui no fim, para ser mais fácil no fim da entrevista as pessoas apontarem. Mais uma vez, engenheiro, obrigada. A sua obra está disponível também, relembro, em bookie.pt para quem quiser adquirir. Engenheiro, e desejo um Feliz Natal. Feliz Natal para si também, para quem ouvir esta conversa.
Para mim será sempre um prazer abordar estes temas com colegas, com que entendam poder ser interessante, não é?